Olá, eu sou a florista Fernanda Zagatti e nós estamos em mais uma aula teórica aqui. E nessa aula teórica eu vou explicar para vocês a diferença entre estilos florais. Isso é uma metodologia que eu encontrei para explicar nos meus cursos a diferença que faz cada estilo e cada gosto, literalmente, de cada pessoa, porque às vezes você olha para um tipo de arranjo, digamos, né, um arranjo clássico, e não se identifica, só que você não sabe por quê. E eu acho que você entender a diferença entre os estilos, assim como você encontra isso na moda, por exemplo, então você tem um look mais clássico, um look mais moderno, um look mais despojado, assim como na moda, eu achei uma forma de explicar isso também para a versão de flores. E eu ensino isso nos meus cursos e dá um excelente resultado. Para começar, eu vou explicar para vocês que no estudo floral, a denominação estilo floral é para ir para um outro caminho, aonde você aprende sobre arranjos decorativos, arranjos lineares e arranjos vegetativos. Gente, não é esse o caminho dentro de estilo floral que eu vou seguir nesse curso. Por quê? Esse curso, ele tem um fundamento principal que é ser um curso simples e descomplicado. Então imagina você, se eu começar a falar sobre arranjos vegetativos e lineares aqui nesse curso, você vai falar, meu Deus, fora que esse estudo, ele é muito mais profundo e eu precisaria de muito mais tempo, tá? Então, a gente vai falar sobre estilos florais dentro de arranjos decorativos. Beleza até aí? Então vamos lá. São 3 estilos principais florais: clássico, moderno e despojado. Depois que eu explicar esses 3 estilos florais, você vai falar assim, nossa Fê, mas engraçado porque eu me identifiquei com os 3 estilos. Ou Fê, eu não me identifiquei com nenhum desses estilos. Gente, isso é completamente normal. Por quê? Primeiro, que isso é só um início de estudo, é só um início de identificação de estilo. Ou seja, não é com essa explicação que você vai sair falando, nossa, então eu descobri, eu sou clássica, então eu não sou de jeito nenhum moderna. Não é esse o meu objetivo final. O meu objetivo final é que vocês descubram a diferença e entendam que se você for fazer um arranjo de flor para sua casa, que é mais clássica, de repente um caminho clássico pode ser algo legal que vai compor com o seu ambiente. Ou se você tem uma casa moderna, se você fizer um arranjo despojado, dá para compor aí. O legal é só você ter o conhecimento de que existem diferenças entre as linhas artísticas, ok? Isso pode ser para você fazer o seu próprio arranjo ou até mesmo se você for contratar um profissional que vai fazer o seu arranjo. Você fala assim, nossa, esse profissional ele tem uma linha artística clássica. Poxa, que legal! A linha clássica é uma linha que eu me identifico. Então eu vou contratar esse profissional. Ou até mesmo, se você for fazer os seus próprios arranjos, porque esse é o objetivo do nosso curso, é fazer com que você aprenda e queira fazer. A gente quer incentivar você a fazer os seus próprios arranjos. Então você vai falar assim, nossa, eu sou uma pessoa clássica. Então eu me sinto confortável em procurar esse grupo de flores, esse grupo de cores e esse grupo de formatos, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar pelo estilo clássico. Gente, o que é o estilo clássico? Sabe esse arranjo que está aparecendo aqui para vocês? Então, esse é um típico arranjo de estilo clássico. Por quê? O arranjo de estilo clássico, ele tende a ser mais arredondado, a ser mais contido, a não ter muitas informações que saem para um lado, que saem para o outro. Ele tende a ser simétrico, ou seja, você olha de um lado e você tem a mesma informação do outro. Uma outra característica fundamental de um estilo de arranjo de flor clássico
é que ele tem tons mais neutros, ou seja, por exemplo, uma composição branca e verde, uma composição amarela e branca, são composições que tendem a ser mais clássicas, mas isso não quer dizer que você não encontre essas mesmas composições de cores em outros estilos, ok? É só uma tendência. Isso vem porque ao longo de anos, né, de experiência, eu percebo que clientes que são clássicos me pedem cores mais neutras, porque talvez aquilo, essas cores mais neutras, elas os tranquilizem. O estilo clássico, ele tende a ser tanto um formato, quanto uma composição floral e quanto uma composição de tonalidades mais calmas, ok? E o grupo de flores tendem também, mas isso não é uma regra, a serem flores mais românticas. Ou seja, uma rosa é uma flor que a gente usa muito para composições clássicas, como vocês estão vendo esse arranjo, ele é 100% clássico, um arranjo arredondado, contido, com flores delicadas e românticas, ok? Então, esse é o resumo do estilo clássico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo moderno. Essa imagem que está aparecendo para vocês, ela é um típico arranjo moderno. O que normalmente a gente encontra em arranjos modernos? Linhas retas, linhas limpas, linhas calmas. Ele pode ser simétrico ou assimétrico, como vocês estão vendo nessas duas imagens que estão também aparecendo para vocês. E a tendência, quando você faz um arranjo mais moderno, é que ele também tenha cores mais neutras, tá? Mas também nada impede de você fazer um arranjo super moderno com uma haste de uma flor pink e outras hastes linhas mais retas e hastes mais solitárias verdes, tá? Nada impede de você ter sim um tom numa tonalidade mais acima, mas normalmente são arranjos também calmos, assim como o clássico, né? Por que tudo isso? Porque o show principal fica para os arranjos despojados, né? Que eu vou explicar daqui a pouquinho. Os arranjos modernos, eles têm um aspecto clean, ou seja, quando eu vou pensar em um arranjo moderno, eu normalmente preciso de poucos elementos. Eu escolho uma, duas hastes de folhagem, uma, duas hastes de flor, uma semente, basicamente um arranjo clean, com poucas linhas, com tonalidades neutras, ok? Esse então é um resumo do estilo moderno, ok? Agora, o show todo. Isso não quer dizer que é certo ou errado. Se você é um estilo clássico com moderno, não é certo ou errado em comparação com as pessoas que gostam de arranjos despojados. Por que o show? Porque normalmente um arranjo despojado vem recheado de informações, de fugas. O que significa fuga? São hastes para fora, são hastes para dentro. Normalmente são arranjos assimétricos. É bem difícil que você encontre um arranjo despojado, o que é diferente de desconstruído, pessoal. Eu não vou entrar aqui na linha do que é um arranjo desconstruído, porque isso ainda está em construção. É engraçado falar isso, mas é verdade. Porque hoje em dia você vê muito por aí artistas dizendo que arranjos são desconstruídos. E isso não é uma verdade. Eu entendo que esses artistas têm linhas, de repente, que são clássicas ou modernas, que têm um estilo despojado, mas não quer dizer que são arranjos desconstruídos. Então, essa é uma outra nomenclatura, tá? Aqui, por que a gente vai falar sobre os despojados? Porque eu acho que é um território mais fácil e mais acessível de vocês entenderem, tá bom? Então, no arranjo despojado, na grande maioria das vezes, você vai encontrar essas fugas, essas hastes para fora, esse exagero de informações, galhos, sementes, 5 tipos de flores diferentes, texturas diferentes. Você encontra elementos exóticos, as flores tropicais, por exemplo, são excelentes para esse tipo de arranjo e basicamente é uma composição que é ousada. Ou seja, se você é clássica
e moderna, dificilmente, mas isso não é uma regra, você vai se identificar com o estilo despojado. E se você gosta do estilo despojado, ou seja, bem ousado, bem diferente, com cores fortes, com texturas marcantes, dificilmente você vai se identificar com o estilo clássico, tá? Isso vocês vão ver que na prática, gente, é transformador e revelador. Até para vocês saberem, de repente isso pode trazer até um pilarzinho a mais no seu autoconhecimento. Olha, eu não sabia, mas então eu sou uma pessoa clássica, tá bom? Eu acho que isso pode ajudar nesse caminho também. Me ajudou. Quando eu descobri essa metodologia, ela me ajudou muito mais do que vocês podem imaginar para o meu autoconhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula é rápida e objetiva, mas é uma das principais. E eu tenho certeza que se você entender o que eu quis dizer com cada estilo, né, o clássico despojado e o moderno, você já vai sair fazendo seus arranjos com mais facilidade. Então a gente se vê na próxima aula.